Olá, eu sou Luffy Steffen e este é o Naftaluf desta semana. Continuamos produzindo a todo vapor, em plena quarentena, em pleno isolamento social, no momento dessa pandemia do coronavírus. E eu continuo com o meu objetivo de trazer temas que tenham a ver com o momento que a gente está vivendo. Então, nas minhas pesquisas, me lembrei de 2 episódios que a gente pode considerar como quarentenas forçadas, ambas provocadas por acidentes aéreos. E justamente esses episódios aconteceram num momento específico, quase 50 anos atrás, mais precisamente em 1972 e 73. Um deles foi na vida, o outro foi na arte. O Horizonte Perdido e a Tragédia nos Andes. Get down on the floor! Get down! There's a lost horizon where the sound of gun. Começando com O Horizonte Perdido, um filme que foi lançado no início de 1973 e que conta uma estranha aventura, né? Aparece o início do filme com alguns personagens perdidos num país do Oriente, que não fica muito claro onde é que é, mas provavelmente a China, um país em guerra. E esses personagens acabam escapando num avião, e esse avião cai, né? Aparentemente o avião é sequestrado, e depois cai na neve, no meio das montanhas geladas do Himalaia. De repente, os 5 personagens são resgatados por uma estranha peregrinação que os leva, através de uma tempestade de neve, para um lugar misterioso escondido dentro de um túnel, ao fim do qual eles chegam num paradisíaco, verdejante e ensolarado espaço chamado Shangri-La, o Vale de Shangri-La. Então esses 5 personagens que sobreviveram à queda do avião vão parar nesse lugar estranho e mágico, onde eles se veem inicialmente como hóspedes, depois como prisioneiros, porque eles são impedidos de sair dali. That's when I say that your hospitality is quite remarkable and we're very grateful, but we're also anxious to go home as soon as we can. That is always the case, Mr. Conway. And even more urgent, for some of us, is to send cables. Unfortunately, we lack radio communication of any sort. It has always been a source of deep regret that the same mountains which allow us our splendid weather also prevent adequate wireless reception. Then perhaps you could send porters or messengers of some sort. I would really like to tell my agent I'm safe. He's bound to have some bookings for me. We have no porters or messengers. No porters, but You were rescued by our own people who have never gone beyond the point at which you were found. To venture further would be too hazardous. How'd you get all this stuff, Brody? Ah, yes. Well, depending upon favorable weather, of course. There are porters 500 miles away who sometimes make the journey. They are our only contact with what you would call the outside world. how soon can we get in touch with them? In that respect, you are exceedingly fortunate. We are expecting a shipment from them at almost any moment. And when is almost any moment, Mr. Chang? Tomorrow? Next week? I cannot forecast the exact date precisely. Let me see, I believe... yes, we have been expecting this particular shipment for about 2 years. E não sairão de lá porque paira sobre Shangri-La uma outra estranha lenda, que é a de que os personagens que entram nesse vale tornam-se imortais, não morrem e não envelhecem jamais, ficam congelados com a idade que têm quando entram nesse lugar. Ou seja, as pessoas não podem sair de lá porque depois, a partir do momento que saírem do vale, elas imediatamente vão adquirir a idade real delas. É por isso que na história existem personagens que são jovens, né, de visual, mas que são ditos que eles são personagens que chegaram lá há 80 anos, quando tinham 20 anos, por exemplo. Então agora eles teriam 100, na verdade, né, 100 anos. Ou seja, se a pessoa sair dali, ela vai morrer, porque ela vai imediatamente se transformar numa pessoa de 100 anos. Então tem todas essas lendas mágicas em torno do famoso Shangri-La. Esse é um dos motivos pelos quais os personagens não podem sair. O outro motivo é que existe a ameaça, né? Shangri-La está localizado num local perigoso, cercado de montanhas geladas, das quais é difícil escapar. Ou seja, quem sair de lá dificilmente vai sair com vida para algum outro lugar. E por isso fica esse dilema dos personagens. Os 5 turistas que despencam nesse lugar têm que decidir então se eles finalmente ficam lá de vez ou se tentam sair. E aí a gente vai ter o personagem principal, que vai ter o grande dilema, que é o personagem do Peter Finch,
que é escolhido, como se não bastasse, é escolhido como o sucessor do grande Buda, né, do grande guru que lidera o lugar, né, que lidera Shangri-La. Um homem que teria aparentemente, né, que diz que tem mais de 250 anos de vida. Mas mesmo assim, chegou a hora dele, ele está morrendo e precisa de um sucessor. E Peter Finch, que é um personagem que é um diplomata famoso mundialmente, é escolhido para ocupar essa função. Enquanto isso, o irmão dele, que é interpretado pelo Michael York, é o rebelde da história. É aquele que não quer ficar no lugar, não se conforma com Shangri-La, não se adapta e quer ir embora. E justamente ele se apaixona na história por uma garota que mora em Shangri-La, interpretada pela então jovem atriz Olivia Hussey. E eles se apaixonam e resolvem fugir juntos de Shangri-La. Porém, justamente essa personagem, que tem uma aparência de 20 anos, é dito que ela chegou lá há 80 anos, ou seja, ela seria exatamente essa personagem que na verdade tem 100 anos. Mas ela teima em sair de lá, ela diz que ela vai sair, que na verdade ela tem 20 anos, que ela não tem 100 anos. Ou seja, é interessante, essa personagem, por exemplo, a gente pode fazer uma interessante comparação com o que a gente vê hoje no momento da pandemia em relação à população idosa, né? A gente tem visto que muitas pessoas idosas estão rebeldes, né, em relação à quarentena, ao isolamento social, e acabam, de uma forma até brincalhona ou irresponsável, brincando com o perigo e saem às ruas, vão para os lugares, não estão nem aí, e não querem obedecer à quarentena, né? Porque julgam que isso não é realmente importante, enfim, não acreditam, ou sei lá, fazem pouco dessa questão. É o mesmo que acontece aqui no filme. A personagem da Olivia Hussey, ela debocha de tudo isso, ela desafia o perigo e diz que, na verdade, ela é uma jovem e que, portanto, ela não está correndo risco algum. Mas o que a gente vai ver depois no filme é que não é bem assim, né? Quando ela sai, no final do filme, vai acontecer aquilo que todos nós temíamos. Então é interessante essa comparação com o momento de hoje, com a pandemia, né? Mas, de qualquer forma, falando desse mito de Shangri-La, Shangri-La acabou virando uma referência de um lugar mitológico, esse lugar para onde a gente pode fugir e ser feliz eternamente, sem mais nenhuma preocupação e sem nenhum conflito. E esse tipo de metáfora já inspirou muitas obras maravilhosas da cultura pop, inclusive uma música, né, por exemplo, a música Shangri-La, composta por Rita Lee e gravada no seu disco de 1980, um dos grandes clássicos da Rita, uma música belíssima. Mas se me der na telha sou capaz de enlouquecer e mandar tudo pra aquele lugar e fugir com você pra Shangri-La e me deixar levar por um beijo eterno. Seu corpo envolvente, mais quente que o inferno. Bom, e a criação de Shangri-La começa, na verdade, em 1933, quando o escritor inglês James Hilton publicou seu livro Lost Horizon, ou Horizonte Perdido. E aí ele conta essa história exatamente que a gente vê no filme. O livro rapidamente virou um best-seller e desde então a história passou a ser referência para uma série de coisas. E a história é essa, quer dizer, essa metáfora dos personagens que se perdem nessa Shangri-La e tem que decidir se eles vão embora ou ficam ali para sempre na felicidade suprema. Para algumas pessoas, essa metáfora, esse simbolismo, significaria também uma questão de passagem para a morte, né? Existem até muitas teorias da doutrina espírita analisando o Horizonte Perdido como a ideia de que, na verdade, os personagens morreram e estão em outra dimensão. Outros analistas acreditam que a história tem exatamente isso, não necessariamente uma visão espírita, mas uma questão de uma passagem para a morte, quer dizer, na verdade os personagens estariam mortos. E aí a gente faz uma conexão interessante, por exemplo, com um outro fenômeno da cultura pop um pouco mais recente, que é o desenho animado Caverna do Dragão, que marcou tanta gente na década de 80, na verdade, e até hoje tem fãs que cultuam esse desenho. E lá também, né, existe essa famosa teoria de que os personagens que embarcam naquele brinquedo do parque de diversões, na verdade morreram. Mas ao contrário de Shangri-La, que é um lugar paradisíaco, um lugar de paz, na Caverna do Dragão os personagens estão mais no inferno do que propriamente no paraíso, né? Bom, então como eu dizia, o livro foi publicado em 1933, já naquela década se tornou rapidamente um best-seller e já em 1937 foi adaptado para o cinema numa primeira versão em preto e branco, dirigida pelo grande mestre Frank Capra. Um filme que foi indicado a 7 Oscars e ganhou 2 na edição de 1938, né? Melhor montagem e melhor direção de arte. In Lost Horizon,
which answers that question in startling and dramatic fashion, is combined the incomparable genius of Frank Capra with the supreme artistry of Ronald Colman and a magnificent cast, and the dynamic drama of James Hilton, author of Goodbye, Mr. Chips. What do you mean, when we get back? What makes you think we're ever going to get back? I'll make that Chinese talk if it's the last thing I do. George! George, you idiots! A versão de 1937 do Frank Capra é um grande filme, claro, um belo filme. Porém, para quem assistiu a versão de 1972 e 73, fica difícil esquecê-la, né? É uma exuberante versão num colorido maravilhoso e uma superprodução completamente kitsch. Então, para quem, como eu, curte a cultura pop vintage, O Horizonte Perdido, a refilmagem acaba sendo um filme às vezes um pouco mais saboroso. Bom, falando dessa refilmagem, então, vale a gente dizer que ela foi dirigida por Charles Jarrott e produzida por Ross Hunter, o grande produtor, que a gente falou dele há pouco tempo em alguns programas, né, naquele programa que a gente falou do cinema catástrofe, porque o Ross Hunter foi o produtor de Aeroporto, 1970, o filme que inaugurou o gênero do cinema catástrofe. E justamente depois do sucesso de Aeroporto, ele se dedicou à nova versão de Horizonte Perdido. Porém, o Ross Hunter, apesar de teve uma carreira poderosa e bem sucedida como produtor de Hollywood, nos anos 70 ele já estava sendo considerado démodé. Não por acaso, Horizonte Perdido foi sua última superprodução. Depois desse filme, ele se dedicou a produzir alguns telefilmes e minisséries para televisão e se aposentou em 1979. E acabou morrendo só em 1996, aos 75 anos. Hello, I'm Ross Hunter, and I want to welcome you to Shangri-La. This is a small corner of the 5-acre set of the Lamasery of Shangri-La, which we built on the back lot of the Burbank Studios here in Hollywood. It is one of the main backgrounds for my musical drama for Columbia Pictures, Lost Horizon. E para brilhantar esta sua superprodução, Ross Hunter cercou-se de um elenco internacional all-star, formado pelos atores ingleses Peter Finch, Michael York e John Gielgud, os americanos Sally Kellerman, Bob Van e George Kennedy, o havaiano James Shigeta, o francês Charles Boyer, a Liv Ullmann, que embora associada com o cinema sueco, até por toda a sua carreira e sua ligação com o Ingmar Bergman, ela, para quem não sabe, é japonesa de nascença, e a Olivia Hussey, atriz também associada com o cinema americano ou inglês, mas que na verdade nasceu na Argentina. Então, com esse elenco que é quase uma Babel, Ross Hunter entrou em campo para fazer Horizonte Perdido. Para coroar tudo isso, ele resolveu contratar, para fazer a trilha sonora original, o grande trilheiro da época que estava em moda, Burt Bacharach, que tinha acabado de ganhar 2 Oscars pela melhor trilha sonora e canção original do filme Butch Cassidy, ou Butch Cassidy Sundance Kid, em 1969-70. Doesn't pound in your ears anymore. Bem, e com todos esses trunfos na mão, mais a impressionante fotografia do Robert Surtees, 3 vezes ganhador do Oscar, nada podia dar errado, mas deu. Horizonte Perdido foi um retumbante fracasso de público e crítica, um dos maiores fracassos da década de 70, frequentou durante muito tempo listas de piores filmes da história e tudo mais. Talvez o erro do Ross Hunter tenha sido transformar essa adaptação num colorido e berrante musical. Isso mesmo, o filme é um delirante musical repleto de positividade tóxica. And just because you think you're small, that doesn't mean that you're small at all. And just the way a tiny branch is like a tree to a twig, to someone else you are big. The world is a circle without a beginning, and nobody knows where it really ends.
passados quase 50 anos, o filme não parece tão ruim. É claro, é um clássico kitsch, camp, pop, brega, cafona até, mas gostoso de ver e rever, principalmente nessas solitárias madrugadas da quarentena. Como eu que acabei de rever o filme recentemente para gravar esse programa. E devo confessar, claro, como já é esperado, que eu prefiro assistir o filme com a versão da dublagem clássica, que está aqui nesse DVD, por exemplo, que é a versão que a gente viu tantas vezes na televisão em nossas infâncias. Mesmo assim, aceitei como alguém aceitaria um ato praticado por um amigo muito querido. Pode me dizer por quê? Talvez porque você sempre fez parte de Shangri-La sem saber. Eu tenho certeza de que há um desejo por Shangri-La no coração de todos. Bem, agora eu queria falar de mais uma conexão curiosa entre vida e arte. Horizonte Perdido estreou nos cinemas americanos em 17 de março de 1973. Um ano antes, provavelmente, no começo de 72, aconteceram as filmagens. Entre essas duas datas, a vida imitou a arte de uma forma irônica e assustadora. Em 12 de outubro de 1972, um outro avião também caiu nas Montanhas Geladas, só que foi na Cordilheira dos Andes e foi vida real. In 1972, a plane carrying 45 passengers crashed in the Andes Mountains. The scenes you are about to see are from the motion picture based upon the most shocking episode in the history of human survival. Survive. The pilot of the plane made 3 fatal mistakes. A navigational miscalculation, the wrong air route, and a tragic error in flying altitude. Bem, essa é uma história conhecidíssima, né? Uma das histórias mais assustadoras, né? do período recente da história mundial. E o que aconteceu foi o seguinte, um time uruguaio de rugby fretou um pequeno avião para viajar até o Chile para jogar contra um time chileno. A bordo estavam 45 pessoas, além dos 2 pilotos, os jogadores e também parentes e alguns agregados dos jogadores, 45 pessoas. Quando o avião sobrevoava a Cordilheira dos Andes, uma tempestade e uma pane partiu a aeronave ao meio, causando a queda do avião. E assim começa a tragédia desse grupo. Depois de mais de 2 meses isolados nas Montanhas Geladas dos Andes, os 16 sobreviventes foram resgatados. E essa história já gerou, claro, uma série de reportagens e documentários de televisão e outras mídias. Uma história que continua até hoje rendendo muito interesse e impressionando muita gente. Desapareció en medio de la cordillera de los Andes sin dejar rastro. La colisión cobró la vida de 13 de las 45 personas. Muchas más morirían en los días posteriores como consecuencia de las graves heridas, temperaturas que llegaron hasta los 40 grados bajo cero y una enorme avalancha que sepultó al avión. Perdidos en un desierto de nieve, 16 pasajeros lograron burlar la muerte durante 10 semanas. Sin abrigo, sin agua y sin alimento, los sobrevivientes tendrían que hacer lo impensable para salir con vida. Bom, essa história chocou o mundo não só pelos fatos em si, como também pelo acréscimo da questão do canibalismo. Isso mesmo, para quem não sabe, os sobreviventes do desastre optaram por comer a carne dos cadáveres para sobreviver. E foi graças a isso que conseguiram passar por aquela situação e se manterem vivos até finalmente conseguirem ser resgatados. Bom, é claro que uma história tão incrível não tardaria a se transformar em livro e depois filme, né? O acidente aconteceu no final de 72 e já em 1976 surgia uma adaptação mexicana. Estreou no México em janeiro de 76 o filme Supervivientes de los Andes, que no Brasil recebeu o título de Sobreviventes dos Andes. Nos Estados Unidos foi batizado como Survive, com exclamação e tudo no final. Esse filme foi dirigido pelo diretor René Cardona, que é um diretor cubano, e adaptado de um livro lançado por Clay Blair Jr. Nos Estados Unidos, o filme foi adquirido pela Paramount e foi distribuído pelos produtores Robert Stigwood e Alan Carr, que logo depois desse filme tétrico fariam o alegre e colorido musical Grease, nos tempos da brilhantina. Mas em 76 eles estavam distribuindo nos Estados Unidos Survive. There is nothing stronger than man's will to stay alive. And when he must, there is nothing he will not do to survive. Survive. The most shocking true story of human endurance ever filmed. E quem não se lembra que esse filme frequentou muito as telas do SBT nos anos 80. Isso mesmo, inclusive o filme era anunciado nas chamadas com grande estardalhaço, né? Sobreviventes dos Andes, pela primeira vez na televisão, né? Aquela famosa marca que o SBT colocava nos filmes que eram inéditos naquela emissora, ou na televisão de forma geral.
E a ligação do SBT com esse filme é tão forte que a dublagem do filme em português foi realizada nos estúdios da TVS. Para quem não sabe, o SBT tinha antes o nome de TVS, né, no início. E justamente a versão dublada que aparece, que foi exibida no SBT e que foi lançada também em vídeo no Brasil, em VHS, nos anos 80, traz logo no início o anúncio, né, dublado nos estúdios da TVS. Bom, demorou um pouco, mas Hollywood também fez a sua versão desse fato. Em 1993 estreou o filme Alive, que no Brasil recebeu o título de Vivos. Dirigido por Frank Marshall e produzido por Kathleen Kennedy, os dois habituais produtores de Steven Spielberg, principalmente na época. O filme teve o roteiro do John Patrick Shanley, que tinha acabado de ganhar um Oscar de melhor roteiro original por Feitiço da Lua, em 88. E o roteiro foi adaptado do livro Os Sobreviventes, A Tragédia dos Andes, escrito pelo autor inglês Piers Paul Reed. We were brought together by a grand experience. Bem, o mais pitoresco desse filme, é claro, é ver um elenco de jovens atores americanos em ascensão interpretando rapazes uruguaios, porém falando em inglês, né? E também com um layout americano. E basta dizer que o elenco é encabeçado por Ethan Hawke, um ator, então, bastante no início de sua carreira, apesar de ele já ter antes uma carreira como ator mirim. Mas era o momento em que Ethan Hawke estava se firmando como ator adulto, né, nesse início dos anos 90. E se Os Sobreviventes dos Andes foi um filme muito exibido pelo SBT, Vivos, na verdade, foi exibido pela Rede Globo. E estreou no Supercine, inédito na TV também, em 1995. Uma história real. Não, droga! Eles sobreviveram a um acidente aéreo na Cordilheira dos Andes. O resgate? Como é que vão nos achar aqui? E foram capazes de tudo na luta desesperada pela vida. Se cancelaram as buscas, agora temos que salvar nossas vidas. Temos que comer os mortos. Vivos, filme inédito, neste sábado em Supercine. Bom, é claro que essas duas versões de filmes sobre a tragédia dos Andes são muito diferentes entre si. A versão mexicana, frequentemente acusada de ser tosca, mal feita ou rústica, né, é uma produção mais rudimentar, evidentemente, é uma produção, inclusive, bem mexicana, né, talvez no mau sentido da palavra, mas, de qualquer forma, é uma produção que prende a atenção, né, a gente vê aquela história e se envolve, porque não tem como não se envolver. Já a produção hollywoodiana traz todos aqueles, para o bem e para o mal, traz as características do cinema norte-americano. Então, tudo é, de certa forma, um tanto quanto higienizado, gourmetizado, até as imagens ficam belas, né? Imagens paradisíacas, uma fotografia estupenda, uma fotografia exuberante, coisa que a versão mexicana, por exemplo, não tem, né? Que é uma fotografia, digamos assim, meio sinistra, né? No mau sentido. Já a versão americana é uma fotografia belíssima, né? Apesar disso, o curioso é que mesmo com essas imagens belas, não tem como a gente assistir esse filme, o Vivos, assim como o outro filme, de uma forma agradável, né? Os dois filmes são experiências extremamente angustiantes, porque afinal de contas é muito assustador, muito impressionante o que aconteceu com essas pessoas e tudo que essa história traz consigo, né? Então essa quarentena forçada da tragédia dos Andes diz muito sobre o que a gente está vivendo hoje, né? Quer dizer, se a gente hoje reclama das nossas quarentenas domésticas, imagina ficar 2 meses e pouco perdido nas montanhas congeladas dos Andes, sem ter o que comer, morrendo de frio, de fome. Enfim, uma situação que realmente dá o que pensar. Quanto à quarentena fictícia e eterna da Shangri-La, no Horizonte Perdido, a gente pode também dizer que isso é uma utopia delirante, né? Mas não deixa de ser atual rever o Horizonte Perdido hoje em dia e refletir sobre isso, né? Será que a humanidade conseguiria um dia transformar o planeta Terra num lugar só um pouco parecido com Shangri-La? A gente tem falado muito sobre isso nesses tempos, né? Onde o planeta está menos poluído, né? Já que as pessoas estão encerradas em casa. Quer dizer, será que seria viável a gente conseguir transformar o planeta Terra num semi-Shangri-La? Bom,
Para isso acontecer, a gente teria que retirar do planeta um componente que é o maior inimigo dele. Isso mesmo, a humanidade. Esse foi o programa de hoje. Até a próxima. Welcome to Shangri-La, Mr. Conway. It's Shangri-La. Do you believe it? Yes, I believe it. I believe it because I want to believe it.